Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor, nos derramando sobre a sua palavra, através da oração, que sejamos uma bênção. Amém? Quero orar contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar buscando, ó Senhor Deus, ao Senhor. Nós inclinamos, ó Pai, as nossas frontes em sinal, Senhor Deus, de respeito, ó Pai, ao Senhor, de reverência, e dizemos que o Senhor é o único Deus em nossas vidas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção. Deus de Israel, receber, Senhor Deus, o nosso agradecimento, receber, Senhor Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Opera, ó Deus, maravilhosamente na vida das famílias, ó Pai, toma a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã, protege e guarda, também toma o casal de namorado, noivo, aqueles que já contraíram matrimônio, abençoa também, Deus, nós pedimos encarecidamente, aquela pessoa que está hospitalizada, Senhor Deus, no CTI, na UTI, no coma, Deus, se faz presente na vida dela, Pai. Deus de Israel, toma, Senhor Deus, aquele que está moribundo, aquele que está triste, aquele que está com o coração dilacerado. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Quantas pessoas, ó Pai, têm passado, Senhor Deus, por momentos de dores terribilíssimas, ó Pai, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha amenizar essa dor, que o Senhor venha, Senhor Deus, ajudar o teu filho, a tua filha, Senhor Deus, nessa manhã. Opera com teu Espírito Santo, com as tuas mãos potentes, ó Deus, e traz a cura a essa pessoa que tanto a ti clama, Pai. Ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, o Senhor, a Senhora, o jovem, Senhor Deus, a criança, aqueles que têm passado, Senhor Deus, sofrimentos terríveis, ó Pai, por causa de doença. Deus de Israel, o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Eu te imploro, ó Deus, cura, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, pois nas tuas mãos tem todo o poder, ó Pai, que foi dado ao Senhor no céu e na terra. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, com o teu milagre, Pai, com a tua cura, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, que estão desenganadas pelos médicos, ó Pai. Pois a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, a última palavra vem do Senhor. Então abençoa, Deus, em nome de Jesus. Também aquelas pessoas, ó Pai, que têm clamado pelo pão de cada dia, Senhor Deus, tem clamado, Senhor Deus, por uma porta aberta de emprego, ó Pai. Tua palavra diz, Senhor Deus, em vão trabalha um homem se o Senhor não edificar a casa. Edifica a casa, Senhor Deus, do teu servo, da tua serva. Nós pedimos, ó Deus, que, assim como diz a tua palavra, Senhor, Davi dizendo, eu fui moço, hoje sou velho. Eu jamais vi o justo mendigar o pão. Assim, ó Deus, coloca, nós pedimos encarecidamente, pão sobre a vida, aleluia, Senhor Deus de Israel, sobre a mesa, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, sobre a mesa da tua filha, Senhor Deus, ó Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo a maior abastança, Senhor Deus, dá o soldo necessário, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, visita aquele, Senhor Deus, que não tem um lar, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que tem lutado, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, para ter a sua casa própria, Pai. Sim, Senhor Deus, Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, eu clamo a Ti, Senhor Deus. Deus, o aluguel tem consumido, Senhor Deus, todas as suas finanças, ó Pai. Mas o Senhor é Deus quem, aleluia, visita, o Senhor é Deus quem protege, o Senhor é Deus quem faz, Senhor Deus, infinitamente mais, diz, aleluia, o salmista, que do Senhor é o céu, a terra, toda a sua plenitude.
Então, ó Deus, esteja, Senhor Deus, visitando, guardando, protegendo, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Venha ao Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, fazendo esse milagre na vida, Senhor Deus, dos teus filhos, na vida das tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor Deus, pelas ruas, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, debaixo das marquises, ó Pai, aquele que não tem, Senhor Deus, o que comer, o que beber. Venha ao Senhor, ó Pai, a cuidar, Senhor Deus, dessas pessoas. Aquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, encarcerado, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, traz a vida dele, Senhor Deus, restauração. Aquele que está, Senhor Deus, aleluia, nos asilos, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que estão nos orfanatos, aqueles que estão, Senhor Deus, centros de recuperações, ó Pai, toma, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, ó Deus, nos manicômios, ó Pai, toma aquela senhora, Pai, que está, Senhor Deus, na maternidade para ter o seu bebê, dê uma boa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, resplandece da Tua glória sobre a vida, Senhor Deus, dos Teus filhos nessa manhã. Aqueles que saíram para trabalhar, Senhor Deus, estão nos seus empregos, ó Pai, livra de acidente, de incidente, ó Pai, cuida, Senhor Deus, para que eles possam voltar, Senhor Deus, para suas famílias, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar à leitura bíblica. Nós vamos estar aí lendo em Juízes capítulo 19, 20, Miqueias 1 e 2, Apocalipse 4 e 5. Hoje, dia 22/7 de 2025. Nós temos os cultos aqui sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Então vamos a Juízes 19, aleluia, também o 20, amém? Juízes 19, também o 20. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com eles 3 dias, comeram e beberam, passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui. Alegra-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até ao declinar do dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça:
Eis que já o dia declina e a tarde já vem. Aleluia! Eis que o dia declina e a tarde já vem chegando. E peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite. O que o teu coração se alegra e amanhã, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o par de jumento, albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse um moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém disse o seu senhor: não nos retiramos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol já lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para ali, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este um homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém, de Judá, até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que homens daquela cidade, homens que eram filhos de Bilial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora um homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse: não, irmão meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vos tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, os homens, não façais essa loucura. Porém, a este homem não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro.
levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo a porta da casa e saindo a seguir o caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as suas mãos sobre o linear. Aleluia, glórias a Deus. E ele diz: levanta-te, vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. E chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos e em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai. Glórias a Deus. Capítulo 20. Aleluia. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se juntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Beerzebá, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu um homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por todas as tribos de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Então todo o povo, que havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um fio de cabelo,
e não errava. E contaram-se dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens, que tiraram a espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar para onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: sobe contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra 2 filhos de Israel, mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: sobe, que amanhã eu entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelo caminho, e um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos, desviamos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se agravou. Porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor de Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam da espada. E vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. E vieram-se, pois, os homens de Israel na peleja,
E já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois dizia já: infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal já lhes tinha tocado. E viraram as costas de diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja se apertou, e os que saíam da cidade os destruíram no meio deles, e cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram à vontade, e os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens de perto. Os seguiram até Gidom e feriram deles 2.000 homens. Todos que caíram de Benjamim naquele dia foi 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, como também toda a cidade. Quantas acharam, puseram fogo. Aleluia. Quero convidá-los também para nós estarmos indo aí o próximo livro da Bíblia que a gente vai estar buscando aí. Deus abençoe a minha amada Diogonete, Deus te abençoe. Vamos estar indo até Miqueias capítulo 1 e 2. Quero continuar de buscarmos ao Senhor no livro de Miqueias, amém? Livro de Miqueias, capítulo 1 e 2, nós vamos estar lendo o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 1 e capítulo 2, amém? Glórias a Deus. Bom é o Senhor em todo o tempo, amém? Deixa eu voltar aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera de diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale. Descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, de todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo.
e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga da prostituição os ajuntou, e para a paga das prostitutas voltarão. Por isso lamentarei e gemerei, ainda desejando, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruz, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta de meu povo, até Jerusalém. Não o anunciarei em Gade, nem choreis, aleluia, muito, revolver-te no pó, na casa da África, ou melhor dizendo, na casa da Afra. Passa a morada de Safir, envergonha, nudez, a morada de Zaanã. Não saiu o pranto de Bet-Ezel, tirará de vós a sua posição, porque a morada de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Atos animais ligeiros ao carro, ao morador de Laquis. Essa foi o princípio do pecado. Aleluia. Para a filha de Sião, porque em ti acharam a transgressão de Israel. Por isso darás presentes a Morasete Gate. As casas de Aquisibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda tirarei a ti morada de Meressa. Aquele que possuirá chegará até Adulão, a glória de Israel. Faz-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados os cativos. Quero também nós irmos ao capítulo 2 de Miqueias. Capítulo 2 de Miqueias. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva. O praticam porque está no poder da tua mão. E cobiçam campos e roubam-nos. Cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim faz violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirarei os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo a troca como minha esposa, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas ontem se levantou um povo como inimigo de sobre a vestidura
tiraste a capa daqueles que passavam seguros como homens que voltam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças. Tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundície que traz destruição destruição enorme. Se houver algum que andando com o espírito de falsidade mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas embora como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Amém? Vamos também no livro de Apocalipse. Eu quero contigo, nós estamos lendo aí no livro de Apocalipse, nós vamos buscar ao Senhor também nesse livro de Apocalipse, 4 e 5 de Apocalipse, amém? 4 e 5 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de uma trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do seu trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e 20 assentados sobre os tronos, e 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, e por detrás estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas de diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade, aleluia, são e foram criadas. Amém? 5.
E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo-o tomado, os 4 animais e os viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e todos eles com harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e todos os anciãos que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja dadas ações de graças, a honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nos ensina a cada dia, Senhor, nos mostra, Senhor, o Teu carinho, o Teu amor, o Teu sobrenatural, e faça com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos, Deus abençoe vocês, fica na paz.